Olá, gente linda, maravilhosa, povo dourado, como vocês estão, meus amores? Por aqui estamos bem, com novidades, assuntos pertinentes do nosso dia a dia. Gente dourada, hoje eu estou aqui com essa maravilhosa Amanda Mota. Amanda é psicomotricista. Amanda é tudo. Amanda é agro, é pop, Amanda é tudo. Eu vou só falar aqui para vocês, antes dela dar um oi, o que a Amanda é. Amanda é profissional de educação física há 11 anos, psicomotricista há 5 anos, aplicadora ABA, tá certa? Graduando em terapia ocupacional. Atualmente, ela é coordenadora da saúde mental do município de Belfor Roxo. E, além de tudo, essa linda tem um coração de ouro, gente. Ela é maravilhosa. Bem-vinda, Amanda Mota. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, esse assunto é um assunto muito pedido lá nos stories, quando eu boto caixinha, né, de perguntas. As pessoas pedem muito, porque é o assunto do momento, né? O transtorno do espectro autista, né? E toda a sua questão, tudo que envolve a família, tudo. E a Amanda está aqui para explicar para a gente. Amanda, sua linda, mais uma vez, muito obrigada. Você é maravilhosa. A Amanda saiu do trabalho correndo, gente. Veio correndo para poder dar esse alô, para poder dar essa luz às pessoas. Eu espero que chegue até vocês de uma maneira muito boa, explicativa, e que vocês entendam. E que as coisas mudem, né, Amanda? Com certeza. Que a gente seja a luz, né? Está mudando, né? Mas a gente precisa ainda levar mais informação e realmente fazer com que o autismo seja inclusivo, né? Se Deus quiser. Quando você falou para mim sobre vir aqui falar sobre isso, eu falei, cara, eu vou. Assim, mesmo com essa correria toda que tá, eu falei, eu vou, porque é muito importante. Ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Sim, eu Autismo. coloquei lá ontem. E aí eu falei, é importante a gente... Uma semana muito importante para essa causa, falar né? sobre isso, né? Uhum. Falar sobre as famílias também, porque a gente fala muito sobre o autista. Muito foca no autista. Mas quando a gente recebe o diagnóstico, não é só o autista que recebe esse diagnóstico. Quem recebe o diagnóstico é a família inteira. A mãe, o pai, o irmão, toda essa família recebe o diagnóstico junto, porque eles vão andar nesse processo junto. Algumas pessoas, a maioria, os pais, abandonam o processo, né? Eu atuo na clínica diariamente e eu vejo lá a recepção lotada de mães. Pais têm um ou outro. Alguns trabalham, estão no trabalho, né? Sim. Mas, assim, muitos vão embora. Abandono. Isso é um dado, né, amor? É comprovado. E aí as mães ficam com essa missão sozinha, sabe? E aí elas têm que ser fortes para que os filhos delas tenham suporte. E às vezes esquecem delas, esquece que elas existem. Quase sempre. E aí eu sempre falo isso na anamnese, que é o primeiro encontro que a gente faz com a família. A gente faz a anamnese, sempre falo isso para as mães. E para a família, né? Explica para a gente esse processo. Quando essa criança ela chega para a gente, muitas das vezes está sem diagnóstico, vai para a equipe para fazer uma avaliação, ver como essa criança está se desenvolvendo, ou ela já chega com o diagnóstico e vem com a demanda para a psicomotricidade. O que é, né, a psicomotricidade? Ela é uma ciência que ela trabalha o desenvolvimento motor, né, o corpo em movimento, em relação com a mente. Então, muitas das vezes, a criança vem com uma demanda motora, sendo que a gente não trabalha só a parte motora. Trabalha a parte cognitiva, as relações socioafetivas, trabalha o interpessoal daquela criança com o meio. Então, abrange esse indivíduo num todo, a psicomotricidade. Sendo que ela é uma ciência que trabalha com brincar, com coisas prazerosas. Então, geralmente... esse paciente gosta muito da terapia da psicomotricidade. Eu quero ir para Tia Amanda, eu quero ir para Tia Amanda. Porque através do brincar a gente consegue estimular inúmeras habilidades. E a psicomotricidade consegue proporcionar isso. Ai, que maravilha. E é uma coisa que é muito gostosa, entende? De trabalhar, muito boa. Você diz assim, é uma humanização do tratamento. Isso. Um afeto, né? Você traz um afeto para dentro daquele
daquele quadro, né? Isso. Aquelas memórias, a criança vai ter. Sim, ela vai ter uma vivência mesmo da infância através do brincar com coisas prazerosas. Gente. E aí a criança vem para psicomotricidade com a demanda que ela tem, né? Se ela tiver o diagnóstico, eu vou trabalhar em cima do que ela já apresenta. Se não tiver, nós vamos fazer a avaliação, né, no decorrer do período que ela tiver com a gente e encaminhar o nosso parecer, né, do que a gente viu dentro da psicomotricidade em relação àquele paciente, né? E nessa anamnese que a gente faz, que a gente busca todas as informações, a triagem daquela criança, desde a gestação, na anamnese a gente colhe informações de como foi a gestação da mãe, de se usou algum medicamento ou usou algum tipo de álcool, droga, conhecer todo o histórico, né, daquela criança, daquela família. E aí a gente traz essa questão, quando vem com o diagnóstico, traz essa questão da mãe. Falar para a mãe, você está recebendo esse diagnóstico também, então essa mãe também precisa ser cuidada e também precisa ser ouvida. Tanto a mãe, tanto a irmã, o irmão, porque muitas das vezes, quando essa criança recebe o diagnóstico, ela vira o centro. Toda a atenção é voltada para a criança. Tudo é voltado para aquela criança. Aí o irmão, que não tem nenhum transtorno, ele fica como secundário. Porque tá tudo voltado para ele. Ele que precisa mais, ele que precisa de estímulo, ele que precisa levar para terapia. Ele não consegue. Você tá falando aqui, eu tô lembrando da minha situação, da minha família. Porque eu tenho um irmão. Sim. Né? É autista, lindo, Vinícius, que eu amo. E a minha mãe e meu pai tiveram que dar total atenção para ele. E eu e meu irmão ficamos... Sim. E nós sentimos Sim, isso. muito, muito. Na infância. Cara, nós somos indivíduos únicos. Tem pessoa que vai tirar de boa e vai seguir. Mas tem famílias que a gente acaba desencadeando também um transtorno nessa outra criança. Um transtorno de ansiedade, uma depressão. Porque ela está sendo esquecida, ela não está sendo ouvida, ela não está sendo observada. Então, a gente precisa... além das terapias, é muito importante ter a orientação parental, que é onde a equipe discute sobre aquele paciente e leva a orientação para a família de como eles vão trabalhar no dia a dia, né? Como eles vão funcionar. Não esquecer dessa irmã que está lá, que precisa de atenção, que precisa de suporte. Essa mãe se olhar, se cuidar, se amar, ver que ela também é importante, né? Tentar trazer a responsabilidade para esse pai, para os que ficam, fazer com que eles entendam que a responsabilidade é igual. A mesma que ela tem, ele também tem. Tem que ser. Tem que ser igual. Muitas das vezes nas orientações a gente vê o pai culpando a mãe. Tipo, ele é assim por causa que a mãe cede muito. A mãe, sabe? Mas a mãe tá com ele 24 horas o tempo todo, fazendo tudo. Então, quem vai errar mais é ela mesmo. Entende? O primeiro passo ela deu. Ela foi buscar a orientação, ela foi buscar ajuda, ela foi buscar terapia. Entende? A gente tem que ser parceiros, né? Enquanto clínica e enquanto família. E vocês têm que ter esse olhar. Sim, nunca julgar essa mãe. Ele é assim por causa que a mãe faz todas as vontades dele. Cara, essa mãe é cansada. Essa mãe está com ele 24 horas por dia. A maioria dos autistas tem comorbidade, tá? Tem algum outro transtorno associado. A maioria, isso é comprovado cientificamente. É mesmo? Sim. Quais são os casos? Quais são os... A maioria, assim, tem TDAH, tem um distúrbio do sono que é, assim, muito, muito, muito comum. Então, eles têm muita dificuldade para dormir, tem problemas gastrointestinais em relação a coisas alimentares. Tem o TOD, que é um transtorno opositor desafiante. Muitos deles, a maioria, tem uma comorbidade. Uma ou mais de uma associadas. Olha aí, gente, preste atenção nisso. Às vezes vocês acham que, não, olha, tá vendo? Já tem. E aí, às vezes, essa comorbidade é mais latente do que o próprio autismo, entende? Por exemplo, uma criança que tem hiperatividade, ele é agitado, não consegue focar, não consegue sentar. Isso não é uma característica do TEA, não é um dos critérios para que a criança seja diagnosticada com TEA. É uma criança que é hiperativa, sabe? É uma característica da hiperatividade do TDAH. Então,
provavelmente é uma comorbidade. Se ele tem autismo. Se ele tem autismo, porque ele pode ter só o TDAH. Mas se ele tem o autismo, é uma comorbidade. Aí a queixa principal da família é relacionado à dificuldade da atenção, de se manter focado, de se manter atento para fazer uma tarefa na escola, sustentar um tempo maior para fazer atividade. Sim. Então, a queixa principal dela hoje não é nem relacionada ao TEA. É relacionado à questão do TDAH. Então, é o que a gente vai intervir. E aí, essa anamnese, essa triagem, é onde a gente faz isso. A gente tem equipes, né, nas clínicas que falam, aqui tem equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar é uma clínica que tem várias especialidades, que tem psicomotricista, psicóloga, fono, é uma equipe multidisciplinar. Tem uma equipe interdisciplinar. É uma equipe que conversa, que se comunica. A psicóloga se comunica com a TO, com a fono, interage sobre faz aquele mapeamento ali. Isso. E hoje as clínicas têm que trabalhar, e trabalham, né, a maioria, de forma transdisciplinar, que é quando uma equipe, um profissional, trabalha junto com o outro no mesmo projeto, o mesmo projeto terapêutico. Por exemplo, eu sou psicomotricista, você é fono, e a dificuldade maior dele é a comunicação, né? O repertório de intraverbal, que é conseguir se comunicar, ter um vocabulário de mão, do ditado, que Isso a gente fala muito, que é de pedir. assim, tem muita dificuldade no verbal, Sim, não é? Sim, é um dos critérios, é a dificuldade na comunicação e na interação, né? E aí, quando eu sou psicomotricista, a maior dificuldade dele é na comunicação. Eu vou atuar dentro da psicomotricidade, na minha área, mas eu vou estar com um projeto terapêutico alinhado com a fono e com as outras áreas para a gente estimular essa área que é a maior prejuízo que ele tem de habilidade. Entende? Todo mundo voltado para a mesma ação. Não adianta eu trabalhar com ele uma parte de equilíbrio que ele já tem essa habilidade adquirida. Entende? Eu tenho que trabalhar onde ele está com prejuízo. Sim, e aí a gente trabalha junto, entende? E aí funciona. Maravilha. Funciona porque está todo mundo alinhado e falando a mesma língua. Entende? Olha, isso é maravilhoso, Amanda. É muito gostoso, porque quando você trabalha dessa forma, você vê funcionar de verdade, né? Sim. Você vê que acontece de forma de verdade, você vê resultado. E aí, porque não adianta, você fica com o paciente 1 ano e nada do paciente evoluir. Tem alguma coisa errada. Esse paciente tem que evoluir, porque é comprovado cientificamente que quando a intervenção é correta, é boa, você vê a progressão do gráfico dele fazendo. Uma criança que tem um mando de falar, ver um biscoito e falar só biscoito. E aí você tá ali intervindo, e aí ele fala, eu quero biscoito, depois de um prazo de 6 meses. Você viu, olha o repertório que ele aumentou. Olha quantas palavras, ele falava biscoito, uma só. Ele falou, eu quero biscoito. Ele já aumentou o repertório para 3 palavras. E aí assim você vai aumentando, você vai dando... E aí isso... Suporte, né? Exato. E aí você consegue ver isso quando você tem registro, né? A aba... é a análise do comportamento aplicado, né? É uma ciência também que ela trabalha através de uma tríade, que a gente também chama, que tem a tríade do ABC, onde a gente consegue ver o comportamento daquela criança e entender em relação às respostas que ela dá a cada comportamento, né? Todo mundo fala assim, ai, do nada, meu filho foi lá, se jogou no chão, caiu. Nunca é do nada. Sempre tem um porquê. Nunca foi do nada. Ele não caiu no chão. Eles têm dificuldade com o não? Não é que eles têm dificuldade com o não, né? Geralmente o transtorno opositor desafiador tem muito essa questão de não aceitar o não. Eles têm a questão da comunicação. Como eles vão se comunicar e como você vai dar a resposta para eles é a forma que ele vai responder para você. Um exemplo, tem um carrinho de picolé ali na frente. E aí ele viu, esse foi o antecedente, ele viu o carrinho de picolé. E aí ele começa a te puxar pela mão para você ir. Ele não fala não falou nada. Te puxou pela mão para você ir para o carrinho do picolé. Essa foi a ação. E aí você foi até o picolé e comprou para ele, porque você entendeu que ele queria um picolé. Essa foi a resposta, a consequência. Você atendeu ele através dele te puxar pela mão e levar ele para o picolé.
provavelmente ele vai fazer isso na próxima, porque foi como ele conseguiu aquilo. E aí, na aba, a gente faz essa análise desse comportamento, dos antecedentes, né? E aí vê qual é a resposta. E a gente consegue identificar, olha, a gente precisa mudar isso aqui. Porque a gente não quer que ele te puxe pela mão e você ofereça. A gente vai dar um modelo adequado para ele fazer aquilo de forma correta, né? E aí, o ganhar o picolé é um reforço positivo, quando ele faz de forma correta. E aí, a gente precisa trabalhar isso como? Fazendo várias vezes, dando modelo visual, dando modelo gestual. Incentivando ele a mudar, né? E aí, reforçar ele quando ele fizer de forma adequada, reforçar ele positivamente. Muito bem, nossa, você pediu para... Eu falo muito isso para as famílias. Às vezes, na terapia, a criança tem que ficar na clínica 3 horas. Tem dia que ela vai ficar de boa 3 horas, ela vai sustentar as sessões, né? Que aí vai para a psicóloga, depois já para nutricionista. E aí, mas tem dia que ela quer ir embora. E aí, o que acontece? A criança quer ir embora, começa a alterar comportamento. A gente já consegue perceber que ela começa a alterar comportamento. Se você quer que ela entenda que ela... batendo tudo, quebrando tudo, ela não vai conseguir ir embora, então ela já alterou o comportamento. Eu estou entendendo que você quer ir embora, hoje eu vou te liberar mais cedo, porque você cumpriu muito bem, ou então vamos terminar esse para a gente ir embora, mostra o relógio, dá modelo visual, e aí aquela criança vai embora sem precisar se desregular, sem precisar ter alterado. Aí, às vezes, a gente vai entregar para a família lá fora, aí a mãe fala, mas falta meia hora ainda de sessão. Mas eu quero que ele saia entendendo que se ele me pedir de forma adequada, ele vai embora, o que ele quer. Por quê? Quando a criança altera muito o comportamento, isso é a maioria das vezes, a gente acaba cedendo, a família acaba cedendo. Por exemplo, o teu filho te pediu de forma adequada, mãe, compra picolé para mim? E você fala, filha, hoje não. Aí ele vai falar, mãe, por favor, o picolé. Hoje não. E você está conversando com alguém. Aí ele começa a se jogar no chão, quero picolé. Você vai lá e comprou o picolé para ele. Você comprou o picolé para ele por quê? Porque você está conversando, você está ocupada, você está fazendo suas coisas, você não quer que ninguém fique olhando que seu filho está se jogando no chão. Você reforçou para o seu filho que quando ele pede inadequado, ele consegue. Eu ia falar sobre isso com você, Amanda, porque muitas das vezes a gente vê as pessoas falando que meu filho é hiperativo. E eu não estou falando aqui sem a propriedade do estudo que você tem. Mas analisando como mãe, eu vejo que o que falta naquela criança é o não. Os pais não conseguem dizer não. Aí aquela criança berra, aí os pais, toma aqui. Vamos dar o exemplo do sorvete. Toma aqui esse sorvete aqui, aí para. Tá vendo? Ele parou, mas ele tem picos de hiperatividade. Você vê que não é o caso. Eu não é assim, eu não estou dando diagnóstico, mas assim, essa questão de que você está falando é mais comportamental, né? A hiperatividade é outra questão. Mas se usa muito esse termo. Sim. Estou entendendo. Mas se usa muito. As pessoas, meu filho é hiperativo, ele não... E você... Sim, porque ele é agitado, né? Geralmente é assim. Se joga no chão, berra. Agora, em relação a essa questão de se jogar, é um comportamento. Isso. E aí é um comportamento que pode ser adaptado, né? A gente pode trabalhar com ele através de modelos de forma adequada, de como ele se comportar. E aí reforçar positivamente quando isso acontecer, de forma assertiva, de forma E como adequada. uma mãe faz esse diagnóstico? Meu filho tem esse problema comportamental ou meu filho é manhoso, não aceito não? Então, geralmente não é a mãe que faz, né? A mãe vai ver que está tendo alguma alteração ali. Se ela achar que o filho dela está tendo comportamentos diferentes, né, das outras crianças, ela vai procurar um neurologista, né? Que geralmente o primeiro passo vai no neuro para encaminhar para as terapias, né? Mas, assim, o que a gente orienta para as famílias? Que qualquer alteração que essa mãe vê nessa criança em relação ao desenvolvimento dela, que seja comportamental, que seja cognitivo, que seja em relação à linguagem, qualquer alteração
procure um profissional, independente de diagnóstico, porque às vezes o teu filho tem um atraso na fala, não significa que ele é autista, ele pode ter um TL, um transtorno de linguagem, ou ele pode estar só com uma dificuldade, né, sei lá, uma questão na língua, ou uma dificuldade na fala, uma apraxia, sendo que ele está saindo da curva. Independente de diagnóstico, ele está com alguma questão de alteração no desenvolvimento dele, procura um suporte, porque a terapia... Isso é muito importante, gente. A terapia não é só para quem tem transtorno, é para auxiliar, estimular as habilidades que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida, entende? Ele vai fazer terapia um tempo. Terapia é vida, gente, terapia é luz. Eu amo terapia. Sim. Eu não consigo viver mais sem, sabe? É muito bom. Porque é onde a gente se encontra, né? Que a gente se entende, né? Consegue se conectar terapia é luz. Com a gente mesmo. Eu sempre falo isso, gente, façam terapia é luz. Sim, muito bom. Amanda, você falou muito sobre as mães, né? Como dar um suporte a essas mães? Você indica elas, assim? Elas precisam do acompanhamento psicológico, né? Temos essas orientações parentais que são fundamentais, muito importantes. As clínicas precisam fazer essas orientações. Nessas orientações, a gente descobre muitas questões que, às vezes, na anamnese não é trazida, porque a anamnese é o primeiro encontro com o profissional. E ali a gente está sugando todas as informações. Às vezes a mãe não se sente ainda à vontade de expressar, não tem a confiança no profissional, né? E aí as orientações parental, a gente vai conversando, construindo vínculo, entendendo o contexto da família, porque muitas coisas, muitos diagnósticos, às vezes a gente até fica se questionando, sabe? Será que essa criança, por exemplo, a gente tem na clínica, uma criança TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que tem dificuldade com não, em respeitar regras, respeitar pessoas de autoridade, enfim. Mas aí... Esse caso trata, desculpa, com medicação? A gente trabalha com comportamento. A gente trabalha a questão comportamental. Entendi. Claro que também a medicação, isso aí vai de uma avaliação do neurologista, né? Entendi. Mas é uma questão mais comportamental. E aí, a criança vem com essa demanda de TOD. É suspeita do TOD, ele não aceita regra, ele não aceita não, ele quer bater, tudo dele é bater. Quando a gente começa a construir o trabalho, o projeto terapêutico, né, que a gente chama de PTS, constrói o projeto terapêutico dessa criança, que tem as orientações, a gente conhece a família. Aí a gente vai conhecer a família. Aí a família é uma família que não tem diálogo, que tem muitas brigas. As brigas são presentes na frente da criança, tem xingamentos, tudo isso que é construído ao redor dessa criança. E aí ela apanha, ela bate em todo mundo na escola, meu filho bate em todo mundo. E aí, quando a gente vai ver, ela apanha também muito. Então, ela está replicando o que ela recebe. Tudo que ela recebe. É o que ela vive, entende? Então, será que ele é TOD mesmo? Será que não é o ambiente que está influenciando ele? Tudo isso é para ser avaliado, entende? A gente tem o DSM-5, o 6, agora saiu o 6, que é o manual, né, de diagnóstico de transtorno mental que o médico, né, usa para diagnosticar os pacientes. E lá tem os critérios. A criança precisa preencher aqueles critérios para ela receber um CID, para ela ser laudada, entende? Agora, se ela não completa os critérios ali, ela não está dentro do diagnóstico. Ela pode ter algum comportamento teoricamente daquele transtorno, mas ele não está dentro do diagnóstico. Ele não compete todos os critérios, ele não está fechando o critério para o diagnóstico. Então, é algo assim que precisa ser cauteloso, que precisa ser
estudado, avaliado, entende? Por isso é importante Fazer a equipe. todo esse mapeamento. Isso, por isso é importante a equipe, por isso é importante as avaliações neuropsicológicas, que nós temos testes que comprovam, né? A gente não trabalha, eu acho que ele No é achismo, autista. Não, é uma ciência baseada em evidência. A ABA é uma ciência baseada em evidência, a gente trabalha com protocolos, né, baseados em evidências. E esses protocolos, quando a gente aplica, a gente consegue ver as falhas. Onde está a falha? Olha, ele está com falha no operante verbal, ele está com falha em questão do mando, igual essa criança tem dificuldade de fazer pedidos. Então, a gente vai trabalhar em cima das falhas, né? E ver como a gente está desenvolvendo essa criança. Amanda, puberdade e autismo, né? Eu falo isso porque meu irmão é autista e nós passamos por um período muito complicado, década de 80, 90, meu irmão adolescente, não tinha todo esse conhecimento, essa informação que você tem hoje, então era muito complicado. E quando ele chegou na fase da puberdade, ele ficou muito agressivo. Nem a gente não entendia. E os médicos, muitas das vezes, aumentavam a dose da medicação e ele ficava muito agitado. E a gente, nos centros de tratamento, a gente ouvia assim, olha, eu levei meu filho para uma casa de tolerância, né? Vamos dizer assim, porque ele precisa extravasar. E aí a minha mãe, num desespero, falou para o neurologista, para o psiquiatra dele, falou assim, doutor, ele está muito agitado, não sei mais o que eu faço, é a puberdade. O que o senhor acha de nós fazermos assim? Aí o médico, muito sábio, virou-se para ela e falou, não, ele não tem, ele não vai ver diferença. Ele vai querer extravasar com a senhora, com a irmã, com a prima, com a tia. Tanto que ele não tem noção do que seja esse lado sexual. Isso não existe na cabeça dele até hoje. Ele está com 44 anos. Mas esse médico falou isso. E esse médico falou, eu tenho pacientes aqui que fizeram isso, as mães fizeram isso e hoje sofrem. Sim. Porque eles não entendem que há uma diferença, que tem que haver um respeito, que tem que haver... Sim. Como você trata isso hoje? Você já pegou algum caso assim? Já. O que acontece é que a gente esquece disso. O autista, o esquizofrênico, qualquer pessoa que tenha transtorno é uma pessoa como qualquer uma de nós. Fisiologicamente. Exato. E aí, quando a gente vai ficando na adolescência, os nossos estímulos, as nossas questões sexuais também vão sendo afloradas. E a deles não é diferente, não muda isso, né? Eu também nunca incentivei que isso acontecesse. Mas tem pacientes que já fazem masturbação, já tem isso consolidado neles. Tem paciente que chega na recepção e começa. O que a gente faz? A gente faz o trabalho de orientação, de psicoeducação. Olha, isso você tem que fazer no banheiro, orientar ele no quarto, só em casa, no seu quarto. Na rua, não. Né? Você tem que fazer o trabalho dele de psicoeducação, de social nessa questão. Agora, incentivar, levar para esses lugares, não existe isso. Não é uma coisa assim. Não eram relatos. E as mães desesperadas, agora ele quer comigo, ele não tem... Porque eles não têm. Ela incentivou aquilo ali, né? Ela reforçou aquele comportamento. É isso. E esse psiquiatra maravilhoso, ele falou, olha, a minha mãe falou, nossa, realmente. E tanto que essa fase passou e ele adormeceu isso dele, adormeceu completamente. Ele na realidade, ele não via diferença no homem e na mulher, ele não tinha essa coisa, ele só ficava muito agitado. E aquela coisa daquele telefone sem fio, né? Olha, isso aí é o lado sexual dele, que está deixando ele assim, porque ele não extravasa. Um homem de 18 anos, coitado, né? Ele está, né, na flor da idade, de querendo, né? É algo natural da nossa... do nosso corpo. Amanda, agora uma pergunta, assim, até a gente fica assim pensando sobre isso, porque antes a gente não tinha muita informação. Mas hoje eu tenho a impressão de que nascem muitas crianças com transtorno do espectro autista, mais do que antes. Eu não sei se isso é um dado real.
ou se é agora mais divulgado. O que acontece? O autismo, a maior parte dele é hereditário, né? Mas também tem questões de interferência do ambiente, tem questões, agora, alguns estudos que saíram relacionados à idade, né, de pais. Isso, né? porque as pessoas hoje estão tendo filhos mais tarde. Isso, né? O autismo ele tem várias questões de estudos saindo em relação a isso. Nós também temos informações hoje em todos os lugares relacionado ao autismo. Né? Ninguém conhecia há 20 anos atrás o autismo igual hoje. Não vamos falar de muito longe, vamos falar de 20 anos. 20 anos. Eu tenho um irmão que ele é autista, nível 1 de suporte. Ele foi diagnosticado agora, ele tem 18 anos. Ninguém vira autista. Ele já nasce autista. Sim. Tá? Ele não é na adolescência que ele virou autista, agora que ele virou autista. Ele nasceu autista. Mas o nível 1 de suporte tem como ir mascarando, apesar do meu irmão não ter sido mascarado. A gente conseguia ver isso hoje nitidamente, né? Mas ele vai sendo mascarando. Mas chega uma hora que os estímulos externos que vai recebendo, ele não vai suportando aquilo ali. E aí a gente vai vendo muitas alterações. Nossa, ele não aguenta ficar 10 minutos num lugar com ambiente, com música. Não gosta de interagir, gosta de conversar só com pessoas que têm comunicação com coisas do interesse dele, que são interesses específicos. Isso aí. Né? Por exemplo, o meu adora matemática. Se alguém sentar perto dele e falar de química e física, ele vai fazer um papo contigo de 3 horas. Se não for isso, ele fala, não tenho nada de interesse, ele não tem nada para somar comigo. Ele não tem papo para... Meu irmão só fala aquilo que ele... Interessa a ele. Interessa a né? ele. E aí acaba que vai sendo mascarado. A gente fica, olha, a grosseria, garoto, você nem dá atenção pra gente. E ele sai, não consegue manter um diálogo se não for do interesse dele. O meu irmão, ele é extremamente inteligente, Eles são, né, Amanda? Ele é lindo e ele é social. O diretor nosso aqui estava falando, né, diretor? O filho dele... É autista, né? Mas fala línguas, né? Inglês, russo, olha isso, gente. Quantos aninhos? 7 anos. Autodidata. Calcula raiz quadrada. Olha lá. Como é que é o nome do seu filhão? Joshua. Beijo, Joshua. Maravilhoso, lindo. Assim, são características, assim, que quando a gente vai fazer... Eles são inteligentes. Quando a gente vai fazer a triagem, né? São características bem latentes em relação a isso. A maioria deles tem muitas questões com números, letras. Por exemplo, quando a gente vê uma criança de 2 anos que a mãe encontra na rua e fala assim, nossa, o meu neto sabe falar inglês, sabe falar tudo, alfabeto de trás para frente, sabe russo. Aí você para, assim, a gente está falando ali com empolgação, que aquela criança está fazendo aquilo tudo. Sendo que você para analisar a linha do desenvolvimento de uma criança típica, que é uma criança sem transtorno, não é normal uma criança de 2 anos falar o alfabeto de trás para frente, falar 2 línguas. Não é. Então, você vê que aquela criança está saindo da curva. Ela não está dentro do desenvolvimento de uma criança típica. Então, você já é uma luz que você acende. Opa, né? A gente tem fases do desenvolvimento infantil. Claro que tem criança que está um pouquinho na frente de mais uma coisa, a outra está um pouquinho mais atrás, mas quando isso foge muito... Pô, uma pessoa de 20 anos que nunca estudou 2 línguas não vai saber falar 2 línguas. Se ela nunca fez um curso, nunca fez... Como que essa criança de 2 anos sabe falar russo? Sabe falar inglês perfeitamente? Só com aquele videozinho que a mãe bota ali no YouTube? Não vai, entendeu? Então, isso tudo são questões que a gente fica hoje, tendo esse conhecimento, fica alerta e procura ajuda. Quanto antes a gente procurar ajuda, independente de diagnóstico, é muito importante. A primeira infância é onde eles estão sendo bombardeados de estímulos, a neuroplasticidade, que é onde é a adaptação de resposta que a gente tem das coisas que a gente recebe externas, é muito mais latente. Então, é muito importante que isso... Assim, nunca é tarde. Descobri com 18, perdi esse tempo todo.
não perdeu. Vamos correr atrás daqui para frente. Uhum. Mas se puder ir antes e cedo, as Você respostas... consegue ter respostas mais rápidas, né? O objetivo da gente, da mãe, do terapeuta, do clínico, de todo mundo, é que essa criança tenha autonomia na vida adulta, né? A gente sabe que o transtorno está ali, ele vai continuar, mas a gente quer minimizar a dificuldade dele no dia a dia, né? As coisas que ele vai enfrentar, ele conseguir resolver. Eu fiz psicomotricidade e a maioria das clínicas que eu atuo, a psicomotricidade atua junto na sala da terapia ocupacional, a gente trabalha junto, mas né? é importantíssimo. E aí eu fui conhecendo um pouco da terapia ocupacional, trabalha muito questões da minha área, que é a parte motora, cognitiva, mas também trabalha as questões sensoriais, da integração sensorial e as ocupações do dia a dia. A terapia ocupacional trabalha isso, a funcionalidade que aquele indivíduo vai dar para o dia a dia dele. Né? A gente tornar esse indivíduo autônomo, ele mesmo acordar, escovar o dente dele, botar a roupa dele sozinho, né? Então foi algo que me despertou e eu quis ir para essa área também. Estou tentando conciliar, porque eu estou num turbilhão agora. Trabalhando muito. Muito. Né? Mas é algo que eu gosto muito, que eu me encontrei. É um universo lindo. Gente. E é um lugar que você tem que gostar. Porque, tipo assim, eu amo o autismo. Não. Eu amo ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Aquelas crianças que vão lá... E vocês são escolhidos para isso. O autismo não é romântico. O autismo não tem nada de romântico. O autismo é um problemaço que a gente vive diário. Essas famílias têm um autismo 24 horas. Eu trabalho com autismo de segunda a sexta, de 8 às 6. 6 horas eu vou para minha casa, vou viver minha vida. O autismo está fora da minha vida depois de 6 horas, teoricamente. A família, não. A família está 24 horas. 24 horas. No almoço, no parque, no shopping, o tempo inteiro. Então, o autismo, ele é difícil. A criança, não. A criança é uma coisa e o autismo é outra. Pergunta a ele se ele queria que o filho dele fosse autista. Claro que não. Ele ama o filho dele, é o amor da vida dele. Não. Mas ele queria sem o autismo. Com né? certeza. Com certeza. É isso. Então, a gente tem que entender isso, né? E trabalhar em cima disso. Isso, gente. Quanto antes, o que ela está falando é muito, muito real. Na época do meu irmão, não tinham essas informações, não haviam esses suportes todos. E isso atrasou muito o desenvolvimento psíquico dele. Muito, muito mesmo. Muito. E hoje, a minha mãe conta que quando ela começou a ver alguma coisa diferente nele, ele já tinha 5 anos. Ele nasceu diferente, dormia muito, tinha assim, algumas coisas que ela falava, nossa, ele é diferente dos meus outros. Passar, né? Mas não tinha essa informação. Quando ele fez 5 aninhos, ela começou a ver ele ele mexendo assim com a mãozinha. Aí, de vez em quando, ele batia com a cabeça, ele botava a mão nos ouvidinhos, ele não queria ouvir música. E aí ela começou a despertar. Mas hoje a gente tem uma gama de informação. Sim. Né? Então, quanto antes, gente. E quando essa mãe vai procurar ajuda, tardia, de repente, com 7 anos, 8 anos, não julga essa mãe. Nossa, você não viu? Você tem um conhecimento. Você estudou sobre isso. E não tinha inclusão em escolas na época, tá? Não existiam. Hoje ainda é muito difícil. Essa inclusão ainda precisa existir de verdade. Muito de verdade. Difícil. Uma coisa que precisa acontecer deixa eu voltar em relação a seu irmão, para a gente não julgar a mãe, falar para ela, você deu o primeiro passo, você veio buscar ajuda, você reconheceu, você conseguiu enxergar. Isso é ótimo, isso é mais importante. E em relação à inclusão, a gente tem uma falsa inclusão, né? Porque a escola precisa muito, 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 muito de que a inclusão ocorra de verdade. Abraçar essa causa. E de que os professores recebam a capacitação para isso. Porque, coitado dos professores, sabe? Eles recebem, porque a escola tem que receber, não pode negar aquela criança, né? E o professor fica, coitado, perdido, porque ele não teve acesso ao que eu tive. Que eu estudei para trabalhar na área clínica. O professor estudou para trabalhar na parte pedagógica. Mas ele não teve
estudo relacionado à intervenção, ao antecedente. Você acha que as faculdades tinham que investir nisso, né? Eu acho que tinham que investir nisso. Eu acho que as escolas deveriam capacitar os profissionais, todos os profissionais, do tio do portão até o professor, porque todos eles estão inseridos no mesmo ambiente que os autistas. O autista, os outros têm as pessoas têm mania de falar assim: o autista vive no mundo dele. Não, gente, ele vive no nosso mundo, o mesmo mundo que você e que eu. Ele tem uma forma diferente de pensar, mas o mundo é o mesmo. É o mesmo. O porteiro que minha filha passou é o mesmo porteiro que o filho dele passou. Então, se o porteiro não souber ter um manejo com o filho dele, não vai adiantar nada a professora estar capacitada, porque às vezes o filho dele vai alterar lá na porta, lá na entrada. Entende? Então, a escola, para ela ser inclusiva de verdade, ela tem que capacitar os profissionais de forma correta e atuar. Eu fui AT, acompanhante terapêutico, de uma das clínicas que eu trabalho. Eu me tornei AT, assim, né, obrigada não, eu fui porque eu quis, mas foi assim, eu sou psicomotricista e o paciente escolhe quem ele tem vínculo, né? E ele teve um vínculo muito grande comigo e aí acabou que ele tinha muitos comportamentos, problemas que a gente fala, comportamento heterolesivo, que é de agredir outras pessoas. A gente tem um comportamento autolesivo, que é de se autoagredir, e o hétero, que é agredir outras pessoas. Ele tinha muito esse comportamento. E as pessoas julgam, né? As pessoas olham, a mãe já não aguentava mais. E como a gente tinha essa identificação na clínica, eu era uma das profissionais que ele não me batia. Batia, né, em outras profissões. Isso é questão mesmo de vínculo. Não é porque uma profissional é melhor que outra, não. Sim. É o vínculo que ele criou com você. ele criou. E a clínica me propôs. E ele estava tendo muito problema com AT na escola, a escola chamando. Me chamou para poder ser AT dele durante um período na escola. E eu topei ser AT dele, e eu era AT dele 3 vezes na semana. E aí, o que a dificuldade que eu enfrentava na escola? Os profissionais não eram capacitados. Um exemplo, que acontecia muito. Ele entrava na escola e ele queria ir para o parquinho. Sendo que o meu objetivo era que ele fosse para a sala, que ele entendesse que ele ia ganhar o parquinho, mas só depois que ele fosse para a sala. E aí não, você vai ter que ir para a sala. Vamos para a sala, tentando manejar. E aí ele começava a alterar o comportamento. Eu não posso, quando uma criança é autista, o ato tem que ser feito imediato. Eu não posso esperar daqui a 20 minutos levar ele para uma sala e corrigir ele pelo comportamento que ele fez lá embaixo no parquinho. Não. Ele alterou no parquinho, o meu manejo tem que ser lá no parquinho, imediato. E aí, como a escola não queria que os outros alunos vissem, que outros pais vissem, porque o parquinho era logo na entrada, falava, tira ele daqui, vamos levar ele para a sala. Porque ele tinha muito comportamento querendo minimizar, tipo, não, vamos abrir um parquinho um pouquinho para ele. Para quê? Para que nenhum dos outros alunos visse aquele comportamento, para que nenhum dos pais visse que lá naquela escola tinha uma criança daquele jeito. Sendo que não era esse o que eles tinham que falar. Quer dizer, eles tinham que fazer todos aqueles alunos ali entender que uma criança autista, no caso, ele tinha aquele comportamento e que ele estava sendo trabalhado para adaptar ele, isso, né? É inclusão. E fazer ele isso é inclusão. Incluir ele dentro do espaço com os demais alunos. Não pegar o aluno e colocar ele dentro da escola, numa sala quietinho, sozinho, fazendo tudo na outra sala. E 5 horas da tarde entregar ele para a mãe e falar, ele foi ótimo, mas ele ficou sozinho. Ele não foi incluído. Entende? O lanche dele é separado lá no cantinho. Por que o lanche dele é separado lá no cantinho? Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. E isso ocorre na escola. E aí a escola acabava atrapalhando o nosso manejo, porque ela não queria o problema, ela queria minimizar, teoricamente, o problema que estava tendo ali, de uma criança batendo. Se eu precisasse de ajuda, eu ia falar, gente, eu tô cansada, vocês me ajudam? Porque tem dia que eu tinha que fazer mesmo contenção, né? Fazer ele entender, você não vai entrar. Porque eles entendem, ele cansa e fala, eu já entendi, eu vou ter que ir para a sala e só vou pro parquinho depois que eu fizer o que eu tenho que fazer.
E eles fazem. E quando acaba isso, quando ele entende isso, daqui a pouco ele falava comigo como se ele não tivesse me dado um tapa, como se nada tivesse acontecido. Tia Amanda, vamos fazer essa atividade aqui? Eu falo, vamos embora, vamos fazer a atividade. Mas eu fiz o que deveria ser feito. Ele não ir para o parquinho naquele horário. Porque a inclusão é ele fazer o que toda a sala está fazendo. Ele está no 2º ano, ele tem que seguir o cronograma do 2º ano. Eu não posso ficar colocando ele para fazer outras atividades aleatórias só para dizer que ele está na escola. Entende? Entendi. E aí a gente... É nisso que as escolas pecam. É Eu isso vejo que falta isso ainda. Eu sei que a também. escola tenta também, Aham. né? Mas a gente tem que buscar informação. Eu não tenho que só Melhorias, eu não tenho que só melhorar, querer. Eu tenho que fazer também. Eu já vi, Amanda, escolas dispensando. Uhum. Ah, não tem vaga, foi preenchida a vaga, não sei o quê. O que acontece? A escola pode negar a vaga se não haver vaga para ninguém. Ela não pode, por exemplo, tem muito isso. Escola tem alguns municípios que criam as leis deles e falam assim: só pode 3 autistas por sala. Lá que tem a Constituição Federal, a nossa maior lei, não tem isso. Lá de cima, quem manda Não é existem ela. números. Isso. O que acontece eu quero uma vaga para o 2º ano de tarde. Só pode ter 20 alunos. Se já tem 20 alunos na sala, não tem como, meu amor, o seu filho entrar só porque ele é autista. Isso. Já está preenchido as 20 vagas. Aham. Agora, se tem vaga, independente dele ser autista ou não, a escola tem que aceitar ele. Como é que está a saúde pública mental, Amanda? Então, eu trabalhei na saúde pública há uns anos atrás, né, na ponta. E, assim, o profissional é o mesmo. Por exemplo, eu trabalho em clínica de alto padrão e trabalho no SUS. Eu sou a mesma profissional. O que eu vou fazer pro cara lá de alto padrão, eu vou fazer a mesma coisa, né? Pro cara lá do SUS. O mesmo objetivo que eu tenho pro um é pro outro. Assim, a gente tem muitas políticas para a saúde mental, né? A gente tem política pública de verdade para a saúde mental. Sendo que tudo é uma questão de gestão. Boa vontade da gestão. Entendeu? Tudo é uma questão voltada, infelizmente, né? para a gestão. Quem administra tem que ter esse olhar, né? Porque normalmente gestões, né? Gestão política, eles voltam, governo, voltam mais para a questão mesmo política, né? E essas crianças, adultos, por exemplo, né? CAPS, assim, eles votam. não são ouvidos. Não votam. Eles não votam, não tem, né? E aí acaba que a gente precisa ter um olhar delicado, profissionais que entendam do serviço dentro do dispositivo. Quando um profissional entende daquele serviço, ele se dedica para aquilo, ele se doa para aquilo e faz com que o outro entenda também. Ai, por mais profissionais. Isso. Assim. E aí é isso, é você ir buscando, né? Mas a gente tem serviços. A gente tem os CAPS, tem, né, os centros, agora estão criando vários centros neurotípicos, várias casas do autista. Eu conheci uma pessoa que ela foi coordenadora de um CAPS, ela fez um trabalho maravilhoso, ela fez um trabalho de excelência. Sim. E quando ela saiu de lá, as pessoas choravam. Sim, agora eu fui para a coordenação de saúde mental. E eu nunca trabalhei na gestão, eu sempre trabalhei na ponta. E o meu desejo de vir para a gestão era isso, de poder fazer a diferença de uma forma mais ampla, né? Que agora eu tenho como ajudar mais pessoas, eu tenho como ter acesso a pessoas que dê oportunidade dessas pessoas serem ouvidas, dessas pessoas terem voz, de terem um trabalho digno. E não é isso. Eu quero muito fazer, muito, muito, muito. Eu fico assim, sabe? É possível, né, Amanda? As pessoas falam assim pra mim, Amanda, você não vai salvar o mundo, não. Eu sei que eu não vou salvar o mundo. Mas se eu fizer diferença na vida do filho dele, eu já consegui transformar uma pessoa, uma vida. Cara, é muito, muito diferente. É muito... E você sabe que você foi escolhida, igual mães de crianças especiais.
especiais, elas são escolhidas, elas foram escolhidas, né? É uma luta diária para É elas. uma luta diária. E- Eu rendo as minhas homenagens a todas elas. Eu também. Porque eu vivenciei isso e eu sei o quanto é difícil. Eu rendo meu abraço apertado, minhas orações a todas vocês, porque é uma luta. É uma luta diária com elas mesmas também, sabe? Elas precisam se reconhecer porque elas são bonitas, elas são mulheres, elas têm fragilidades, elas têm problemas e também têm alegrias. Elas precisam se olhar dessa forma, sabe? Se encontrarem. E, nossa, eu converso muito com as mães, eu sou amiga das mães dos meus pacientes, elas ficam tudo me paparicando. Ai, isso é maravilhoso. Eu gosto muito, porque eu gosto de ouvir elas, sabe? Eu gosto, e isso é para todo mundo. Eu acho que as pessoas devem dar atenção para essas mães, ou escutar elas, dar atenção para essas crianças, porque a pessoa fala que é inclusiva, mas quando ela vai convidar para a festa de aniversário, ela chama a turma toda, mas não chama aquela criança autista, porque não é amigo. Ah, ele não é amigo do meu filho. É a pior coisa. Ele é da a sala pior do seu doença filho. É o preconceito. E ele Isso, não é- para mim, é preconceito. Ele não é amigo do seu filho. Ah, porque eles não conversam. É uma condição que ele tem, uma dificuldade de interação. Mas ele é da sala do seu filho, ele convive no mesmo ambiente que seu filho. Propague isso para o seu filho também, porque a gente está construindo essas crianças para entenderem o que é o transtorno, saber a diferença de um e do outro, sabe? Isso também é importante. Isso também falta na gente enquanto E, Amanda, isso dói na carne da família. Isso corta na carne, na alma da família. Sim. Eu me lembro muito que os vizinhos eram convidados para irem, assim, as crianças vizinhas, e a gente, muitas das vezes, nós não éramos convidados porque a gente levaria meu irmão. Sim. Então, aquilo doía. Sim. Aquilo doía Sim. demais. Dói na família toda. Dói em todo mundo, sabe? Às vezes nem doía no seu irmão. Ele não entendia, graças a Deus. Mas dói Ele na não família entendia. toda, sabe? Assim, às vezes acontecia dele entender que aquela pessoa não olhava, não falava com ele. Por exemplo, nós morávamos num lugar que era cheio de casas. Então, tinha uma pessoa ali que ele implicava muito com aquela pessoa. Mas por que ele não gosta dessa menina? Essa menina não olhava para ele. Essa menina não falava com ele. Essa menina... Aí ele chegava e falava, você é feia. Você é feia. E repetia aquilo 10 vezes. A gente vem para cá, você não pode fazer isso, que não sei o quê. Mas hoje eu vejo que aquela menina, ela nem olhava, ela desprezava. Era como se ele tivesse verdadeiramente uma doença contagiosa. Sim. Eu espero que ela tenha melhorado como pessoa. Na época ela era adolescente. Sim. Talvez também por falta de conhecimento. Ela agia dessa forma, né? Mas era muito doído tudo isso. Era da própria família. E aí isso é para todo mundo, não é só para quem trabalha na área, não é só para quem está vivendo o autismo no dia a dia. Isso tem que ser para todo mundo, sabe? Porque o autismo, ele hoje está aí para todo mundo. Uma hora bate na nossa porta, nosso filho, nosso neto, nosso irmão, nosso amigo. Então você tem que conhecer, você tem que entender, você tem que respeitar, você tem que ensinar teu filho. E as famílias do autista têm que dar atenção para os seus filhos, porque às vezes as crianças que a gente recebe na clínica também, a criança muito na tela, no celular, viciada. Não só criança atípica, não. Criança atípica também. As famílias estão assim, né? Soltando e o celular. Meu filho está viciado em tela. Vamos tentar tirar isso? Vamos trabalhar isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Quando você tira a tela dessa criança, essa criança aparece. Essa criança precisa de uma família com ela, dando atenção para ela, conversando com ela, brincando com ela, para ocupar o tempo dela. Porque tu tira a tela dela e não faz nada com ela, tu não dá um prazer para ela, ela vai voltar para a tela. O cérebro fica ali parado. Exato. Amanda, dislexia e disgrafia é difícil? É difícil diagnosticar, é difícil trabalhar, mas transtorno é transtorno. Tudo é difícil, mas a gente trabalha, estimula. Você falou que eu acho que o seu filho, né? Meu filho tem. Ele foi diagnosticado com disgrafia. Olha lá, outro também. Disgrafia. Dislexia e TDAH.
E tem muita questão também dessa confusão entre... É difícil até de diagnosticar, tá? Não, meu filho, a escola não conseguiu ver. É difícil diagnosticar. Meu filho ficou, acho que foi no 6º ano que você foi diagnosticado, que uma diretora chegou e falou, olha, essa criança me chamou, e eu sempre atentei isso na escola. Eu sempre falei, gente, meu filho escreve em hebraico. De trás para frente, né? Vocês nunca... E ele passava de ano. Passava e falava, gente, meu Deus, olha só a letra do meu filho. Não, vai ser médico. Letra de médico, vai ser médico. Até que a diretora me chamou, eu falei, olha, a escola errou muito com isso. Aí iniciamos o tratamento. Né? Ele não conseguia. E eu vi essa dificuldade, Amanda, também. Eu achava que era um pouco de preguiça. Porque aí depois a terapeuta me falou. A gente entender. Não, olha, essa dificuldade dele cortar a carne, cortar, faz parte da disgrafia. Ele amarrar sapato todo errado, faz parte da disgrafia. É difícil, porque por isso que é difícil da gente diagnosticar, porque a gente acaba falando, ele é preguiçoso. Eu brigava muito. Para de preguiça. Sim. Vamos cortar essa carne, vamos cortar esse... Sim. E aí tem vários fatores que precisam ser trabalhados e estimulados, né? Para ele conseguir a terapeuta que visualizou isso tudo para mim, né? Sim. E... maravilhosa. As áreas, quando conversam, tudo flui. Ele fez até aquele neurofeedback. Que são aqueles eletroquímicos. Que também aquilo é ótimo, né? Faz, isso aí, que foi diagnosticado lá numa ansiedade. A mãe dele trabalhada, você falou que isso é uma condição, essas coisas geralmente são genéticas, né? Tem questões genéticas, hereditárias, tem inúmeras questões... hereditárias. São hereditárias. E isso, eu sou trabalhada na ansiedade. Eu estou aqui calma assim porque eu estou medicada. Mas eu sou trabalhada na ansiedade. Eu também tenho muita ansiedade. Eu estou precisando dar uma desacelerada. Mas... é uma coisa... Você tem uma justa causa. É uma coisa que eu gosto. E aí, tipo o meu hiperfoco, sabe? Quando essa semana que passou, eu fui num meeting, né? Num congresso que tem de autismo. E aí eu cheguei lá, eu fiquei vendo os livros. Eu quero comprar. Eu comprei uns livros lá. O livro que eu comprei, eu li no mesmo dia que eu cheguei. Era sobre crise, manejo de crise. Falando sobre as alterações que a crise dá, os antecedentes de uma crise, até chegar no pico da crise. Cara, eu comecei a ler o livro foi tão bom, que eu li o livro li o livro no mesmo dia, do Fábio Coelho. Aí eu li o livro no mesmo dia, e no outro dia teve o segundo dia do meeting. Aí eu falei para as meninas, gente, acabei o livro. Todo mundo olhou. Mentira! Que a gente comprou no mesmo dia. Falei, eu li o livro ontem. E, acabei com o livro. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de... Eu me encontrei nesse trabalho, sabe? Que maravilha. Eu vou trabalhar, é cansativo. Tem dia que eu falo, ai, meu Deus do céu, eu tô cansada. Queria ir para casa. Mas eu gosto de estar ali. É totalmente necessária nesse trabalho. E eu vejo que esse trabalho Nasceu precisa... da política de humanização e cuidado. Políticos, eu tô doida para receber alguns aqui. Pelo amor de Deus, porque isso é uma causa que eu quero, eu abraço isso, Sim. eu abraço, sempre falei, sempre pedi muito por isso, porque é necessário demais. Sim. Há uma carência em todos os sentidos. Sim. Para essas famílias, é uma carência. Então, assim, você está aí com a sua boa vontade, com todo o seu conhecimento, mas você precisa de moletas para te ajudar a caminhar nisso. Sim. E isso falta no Estado, isso falta nos políticos, isso falta nos municípios. Esse lugar de gestão, para mim, é um pouco difícil, porque eu tenho muita dificuldade de mandar, de gerir, né? Eu gosto mesmo da ponta. Mas eu fiquei feliz em estar nesse lugar para poder mostrar o que a ponta sofre. E eu tô sendo ouvida. Eu tô podendo... Pelo amor de Deus, não sai desse lugar. Eu tô podendo fazer o que eu acho que é o correto, sabe? Eu tô tendo essa liberdade nesse momento de poder fazer isso. E aí,
faz com que a gente amplie e ajude mais pessoas, né? Com certeza, você é muito necessária. Seus projetos, eu acompanho, são necessários. Eu sei que você é uma pessoa que você abraça, se joga, estuda, Sim, né? Tá sempre estudando para melhorar, tá sempre... Isso é maravilhoso. Não, pelo amor de Deus, não Sim. saia. Você já teve sua experiência na ponta, foi necessária, Sim, agora isso ajude lá em cima, porque a ajuda tem que vir de lá, Sim, não adianta. sim. A gente... tudo é Verdade, política, tudo na verdade. vida da gente hoje gera em torno da política. Verdade. Amanda, a psicomotricidade na idade para os idosos. Hoje a gente chama de gerontopsicomotricidade. Gerontopsicomotricidade, como é bom a gente aprender. Para os idosos. A psicomotricidade é para toda a fase da vida. Psi, de psicologia, de mente. Motri, que é de movimento, e idade, que é da idade. É para todas as fases da vida. Ai, maravilha. Na Geronto, a gente também trabalha com a parte da reabilitação, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo alguns movimentos também, né? Amplitude de movimento, equilíbrio. E aí a psicomotricidade auxilia nesse processo para tornar aquele idoso, né, uma vida com maior qualidade, com maior autonomia, trabalha a questão dele lá em cima, buscar aquele pote que a gente pegava assim, numa rapidez. Sim. Né? Agora ele vai dar aquele estalo. Dá aquela... Isso. Aí a gente vai já tô nessa fase, trabalhando tá, gente? Eu tô rindo aqui, mas eu já tô. essas habilidades. Precisando tipo, de óleo de idoso, motor aqui. andar numa calçada cheia de buraco. A gente trabalha esses estímulos do equilíbrio, da lateralidade, né? Cara, psicomotricidade é vida. É vida, gente. É vida, É vida. é movimento, é alegria, é ação. É corpo, né? O corpo da gente fala. A gente sabe quando a gente tá Meu corpo tá triste. falando o que aqui, Amanda? Fala. Tá falando essa louca. Mas Dá um é muito diagnóstico. bom, muito bom. Gente, mas a gente brinca, mas é muito bom. É muito bom, é muito necessário, é muito buscar ajuda, seja em qualquer idade. Às vezes, assim, a gente mistura muito as coisas, né? Por exemplo, a mulher quando entra na menopausa, ela surta, né? Ela fica bipolar, ela fica, né? A terapia, eu estava lendo Sim. sobre isso. A terapia ajuda a tornar a vida daquela mulher uma vida Sim. de saúde mental, né? Com saúde mental. Terapia é vida, vida. Às vezes, as pessoas tinham essa questão de ir num psiquiatra. ou ir Homens num têm muitas psicólogo reticências a isso. Só para pessoa que tem transtorno. Só, aí falava assim, eu não sou maluco, não. Essa coisa de maluco. Gente, terapia salva... Nossa Senhora, meu Deus, se eu não tivesse uma psicóloga na minha vida... Não tem que ter uma para chamar de sua, gente. Tem uma psicóloga para chamar de sua. Nossa Senhora. Olha, eu falo isso também, homens que trabalham demais, né? Tem homens que trabalham muito e se estressam, ficam estressados, aí se encosta lá pelo INSS porque tá com Sim. TAG, ansiedade. que é transtorno de ansiedade generalizado. Isso. E aí você não procura uma ajuda antes, você procura depois e fica dependente de remédio, de medicação. Sim. Gente, terapia. Sim. Nunca Terapia é tarde, mas quanto antes começou a ter sinal, né? A gente não começou a ter muita dificuldade para dormir. Isso é uma coisa que tem acontecido comigo. O meu cérebro não para de funcionar. E aí... O meu começa a funcionar às 3 da manhã. Eu tô tomando até fluoxetina agora, nesse período, para me dar uma desacelerada, porque eu vou deitar pensando no trabalho, eu durmo de madrugada, eu acordo, às vezes eu mando mensagem pro pessoal de madrugada, as meninas do meu trabalho falam, cara, tu manda mensagem às 3 horas da manhã, eu falo, é a hora que eu tô e tô acelerada. E aí... Eu acordo às 3, assim, ó, eu durmo meia-noite, pouco meia-noite, acordo 3 horas assim, e acordo, eu fico, meu Deus, aí começa a pedir a Deus. E não é legal, né? Isso não é legal, a gente precisa desligar, a gente precisa, né, liberar a melatonina, né, desligar tudinho, tô deixar tomando tudo melatonina, tô toda medicada aqui, gente. A gente precisa, né, descansar para o nosso corpo conseguir no outro dia tá 100%. E aí, quando tem esporte, né, Amanda, também é muito importante, muito, né? Muito. Atividade física, né? Hoje não é mais questão física, é saúde. Saúde mental, né? né? Saúde mental, saúde física, tudo, né? Abre a nossa mente. O esporte, a terapia, né?
talvez umas 3 gotinhas. Não faz. Gente, abre a mente, um leque, assim, você fica bem, você fica Sim, zen, né? Sim. Você fica zen. Sim. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu não sou ninguém sem 3 gotinhas. Eu falei, eu também vou ser sem ninguém sem 3 gotinhas, porque... Mas sempre tem que pedir orientação médica, tá? Nada por conta própria. Aqui, ó. Isso aí. A mulher ensinando o que não presta. Amanda, existem casos maravilhosos. Eu vejo na internet, tem até um autista famoso, meu Deus, que eu esqueci, a menopausa faz isso, esses esquecimentos. Que a mãe dele, o nome da mãe dele é Dalva. Ricardo. Eu sou apaixonada no Ricardo. Ricardo, beijo se você me vê. Eu amo o Ricardo. Sim. Gente, a Dalva é a inspiração. Sim. Né? O que eu falo para as famílias? Tinha que ter uma estátua da dona Dalva. Eu falo para as famílias, a gente, terapeuta, não faz nenhuma mágica. Eu não faço mágica, não. Eu trabalho o que a criança tem, né, dificuldade, mas o que eu faço ali dentro da terapia, ele pode fazer com o filho dele, na casa dele, ele pode estimular. Tudo é estímulo, tudo é aprendizado. Por isso que é importante também os terapeutas trazerem essas famílias para dentro da sessão. Claro que a criança altera muito. A gente tem muita questão dos pais não participarem, que a criança altera muito o comportamento quando está com o pai e com a mãe, que é a segurança dele. Sim, sim. Mas, assim, é importante, às vezes, a família estar dentro da sessão para a gente dar orientações para eles estimularem em casa. Porque, às vezes, a criança vai para a terapia 2 vezes na semana, faz 1 hora de sessão. Ele fez 1 hora de sessão, 2 vezes na semana, 2 horas de sessão, acabou o estímulo ali, aquela habilidade. Mas aquilo que eu fiz em casa... A família não leva aquilo para casa. O pai dele pode fazer em casa com ele, estimulando ele. A terapia ocupacional. Tá lá, trabalhou com o Dino, botou ele para escovar o dente para um lado e para o outro, trabalhar a coordenação, a questão da AVD, dele escovar o dente. E em casa... Você pode estimular, vamos fazer igual você fez na terapia ocupacional, vamos fazer... A gente tem várias maneiras de aprender a mesma coisa. Quero trabalhar coordenação motora fina, eu posso trabalhar passando ali, avando um macarrão dentro de um barbante, eu posso trabalhar apertando com um lápis, com várias coisas, trabalhar a mesma coisa que é a coordenação motora fina. Então, a gente precisa também fazer com que esses pais entendam isso para também fazer isso em casa. Os maiores terapeutas dessas crianças são os próprios pais, que estão no dia... que está a maior parte do tempo com ele. Aí, se ele chegar em casa, sentar no sofá e ficar no sofá o dia todo... Com a tela na... E aí, o estímulo só vai 2 vezes na semana, vai demorar para essa curva mudar... Bastante. Você vê a dona Dalva, gente, eu fico vendo os vídeos. Aí fala assim... Ela leva ele para tudo quanto é lugar. Ricardo faz tudo. Isso que coisa aí, linda. Isso aí. Aí muita gente fala assim, mas ele não aprende, não. Já tentei de tudo. É claro que a gente está falando aqui, mas tem uma logística. Tem mães que trabalham fora, que não têm esse tempo, que precisam deixar seus filhos. Não é... A gente não está generalizando. Claro, a gente está falando para aquela mãe, aquele pai que acompanha o filho. Que está no final de semana, levar seu filho para jogar uma bola, levar seu filho para ter uma vivência, né? E aí, essas famílias precisam participar desse processo também, dessa forma. Entende? Eu acho também, Amanda, que a gente, pegando esse gancho, falta muito propostas, né, desses políticos de esporte, lazer para essas crianças gratuito, porque tudo é dinheiro, tudo demanda dinheiro. Um tratamento desse, muitas vezes os planos não cobrem, né? E quando esses esportes, assim, no plano nenhum, não está dentro do não está dentro da parte clínica. E aí, o que acontece? E falta incentivo, né, do governo, do município, dos políticos. Não existe você não vê isso. Esporte para especiais. Aí você vai falar, não precisa da inclusão. Mas se tivesse, né, assim... Projetos, né? Ampliar projetos relacionados a isso para que eles você não vê, é muito raro você ver isso. Sim. Isso é muito raro e o esporte isso é maravilhoso para eles também. O esporte estimula tudo, trabalha o corpo todo, né? Eu acho que seria de grande valia. Gente, por favor, vocês que estão aí, né, na política, pensem nisso. Isso seria tão grandioso, né, Amanda? Sim, Você tem algum sonho, Amanda, nos seus projetos voltados para isso? Ai, eu tenho muitos sonhos. O meu maior sonho é poder
atingir de forma inteira esse indivíduo, sabe? Família, o autista ou a criança que está com algum transtorno do neurodesenvolvimento, atingir essa família, sabe? Por completo, poder participar de forma ativa dessa família. Mas eu acho que o maior sonho eu já realizo, que é poder participar diariamente disso. Eu vivo isso. Vivo mesmo, sabe? Com prazer. É o meu trabalho, mas é um trabalho de forma prazerosa. Então, eu acho que eu conquistei o meu maior sonho, foi me encontrar nesse lugar, Maravilha. sabe? Nossa, todo mundo agradece. Eu me encontrei de verdade, de verdade. Eu não me vejo fazendo outra coisa. As pessoas falam assim pra mim, Amanda, não sei como você aguenta, porque eu gosto muito, sabe? Você vê que a gente, né, para conversar. Eu sempre tô falando disso, Isso sabe? é maravilhoso. Sempre tô falando. Isso é Deus te usando, canal de luz. Foi a realização do meu sonho. Não é à eu toa que queria você mesmo era tá. virar psiquiatra, mas quem sabe, entendeu? Eu tenho fé Trabalhar nisso. nessa área clínica e agora investir nessa parte também. Eu tenho fé. Amanda, vai ser maravilhoso. Não vou parar, Como você não. vai Quero ajudar? parar, não. Quero Não, pelo continuar. amor de Deus, crie projetos, Amanda. Deus vai te guiar. Sim. Eu tenho certeza que Deus vai te guiar, porque assim, é um caminho árduo, Sim. muitas das vezes solitário, Sim. que é difícil as pessoas pegarem na mão de pessoas que Sim. querem desenvolver algo melhor nesse sentido, porque você falou assim, às vezes eles são esquecidos, né? Na maior parte das vezes é como se fossem clandestinos. Eu tenho esse sentimento, eu falo, gente, o que é isso? A gente vê isso no CAPS. O CAPS, ele, principalmente o adulto, né? Que o infantil, ele vai com a mãe, a criança vai com a mãe. Mas o adulto, ele vai por conta própria. A maioria das vezes, eles vão sozinhos. E alguns moram na rua, alguns moram sozinhos. E aí todo mundo fala assim, nossa, eles vão certinho, né? Eles vêm aqui, lá as portas estão abertas para eles. Mas por que eles vão lá sempre? Tem paciente nosso lá do CAPS que vai todo dia pro CAPS. Todo dia mesmo. Por que eles vão lá? Lá eles são ouvidos. Na rua, ninguém para ver uma São pessoa que invisíveis, tem né? transtorno, ninguém para. A pessoa vê um adulto com transtorno, já fica com medo. Já não vai parar para conversar, entendeu? Aí, quando ele chega no CAPS, aí todo mundo, oi, dona Maria, senta aqui, você quer um café? Porque nos CAPS fornece alimentação. Sim. Quer um café? E aí, o que você fez de bom? É um Às vezes ela vai acolhimento. contar a fantasia dela. Eu fui em Ipanema e voltei. Mentira, foi só foi só ali em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, só andou no bairro. Mas a gente consegue ouvir ela, rir com ela, entender a narrativa dela, porque aquilo ali é a verdade dela. É o que ela se sente acolhida, alguém sabe meu nome. Isso é muito Entende? importante. Ele sabe. Quando a gente fala o nome deles, você vê a alegria deles, sabe, no rosto. Isso é muito bom. Só quem vive é que sabe, entende? Que bom, eu fico torcendo para que Deus te dê muita vida e saúde. Amém. Para que Deus te conduza, porque você é luz, você sabe que você foi escolhida, não foi você que escolheu essa profissão, você foi escolhida, e graças a Deus você gostou de ser escolhida. E isso é maravilhoso, eu tenho muito orgulho de ter me tornado amiga e saber que a gente conversa todo dia, a gente está sempre se conversando, mas assim, eu vejo o brilho no seu olhar, eu vejo que você é luz, eu queria ter te conhecido na época do meu irmão lá atrás, e que você fosse o que você é hoje, que eu tenho certeza que para muitos a história teria sido diferente. Eu quero, assim, diretor, coloca uma salva de palmas, por favor. Olha, obrigada. você é maravilhosa. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada mesmo. Que Deus te proteja, te guie. Obrigada a você. E que você continue fazendo esse trabalho lindo. Eu quero você aqui outras vezes, com outros projetos. Com certeza. Muito obrigada. Amanda, dá o seu @, para a galera que tenha dúvidas, mande lá no direct dela, pergunte, quando ela puder, gente, que ela é muito ocupada, ela vai responder e vai tirar as dúvidas de vocês. Ela é maravilhosa. Eu não tenho nem Instagram profissional, mas eu tenho um Instagram pessoal, é Amanda Mota _03. Não, Amanda Mota _3. Mota com 2T, e lá eu consigo responder vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, tô lá para responder.
Tá bom? Ai, muito obrigada, gente. Que delícia esse papo. Eu quero agradecer vocês por estar me ajudando, construindo Casa de Noca junto comigo. Eu espero que tenha alcançado alguém e que, se alcançou, eu tenho certeza que alcançou, que tenha ajudado as famílias, as pessoas que precisam ouvir, ter conhecimento. É muito bom. Aprender não ocupa espaço. Eu estou aqui aprendendo junto com vocês, tá? Eu queria agradecer muito São Paulo, que eu vi lá no gráfico, maravilhoso. Obrigada. Vi também Portugal, Bahia. Gente, muito obrigada mesmo por cada curtida, comentário. Isso é muito importante. Comentem, curtam, compartilhem, se inscreve lá no canal. Nós estamos no YouTube, no TikTok, no Facebook e no Instagram. Isso é importante. Dê opiniões, peçam pautas. Eu estou aqui para isso, gente, para aprender junto com vocês. Eu agradeço também as nossas parcerias maravilhosas. Estúdio Luciana Sobral, minha amiga Lu, maravilhosa, que hoje me enfeitou, que eu tô bela, linda, chique, linda, poderosa. Obrigada, Luciana, sempre me deixando deusa. Estúdio Luciana Sobral, eu vou colocar na descrição, linda. Ela vai entrar com pacotes agora de outono, chocolate, quente, maravilhosas. As mulheres vão ficar lindas. Amanhã eu vou estar colocando lá no story também, tá? As promoções que ela vai fazer. A parceria do Fábio Ótica, que está em promoção com armações. Olha que linda, super moderna, que vocês estão me vendo de óculos também. Fábio Ótica vai estar dando 30% de desconto para os seguidores da Casa de Noca, tá? Os 10 primeiros que forem lá curtirem o Fábio Ótica vai dar. Fábio, meu amigo, Ju fez, ó, desconto na armação, tá? Vai lá, tem cada armação linda. Chegou novidade agora para outono e inverno, tá bom? Outro é o Disque Chopp, Tio Beer. Pra você que gosta de comemorar, confraternizar, Disque Chopp Tio Beer tá lá sempre para atender com chopps de qualidade. Não são falsificados, tá, meus amores? Porque agora tá essa onda. O Tio Beer não. O Vitor, querido, um beijo, um abraço. Ele vai atender e está com promoções também maravilhosas para a sua confraternização, sua festinha, tá? E Artes, e por último, Artes e Pétalas, que faz artesanatos, brincos, trabalha toda essa questão do artesanato para te deixar bela, para deixar sua casa linda. Artes e Pétalas da tia Tânia. Beijo, meus amores. Obrigada, muito obrigada por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, prósperos. Beijo, beijo. Tchau, gente, tchau. Tchau, beijo.